Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Agora são 19 horas e 43 minutos. E vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, o mercado do boi, o mercado do café e o mercado financeiro como um todo, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo. Se gostar, curte o vídeo, comenta, usa a parte de comentários para comentar, tirar dúvidas, sugestões. Eu sempre trago as dúvidas aqui de um dia para o outro, respondo para o pessoal para que as dúvidas comuns, né, a todos sejam respondidas e resolvidas. Também tem aqui embaixo o link do grupo do Telegram, então se você ainda não entrou no grupo do Telegram, clica lá e entra. É um grupo, não é um canal onde só eu falo, então todo mundo fala, todo mundo conversa, troca ideias sobre commodities, sobre operação, milho, boi, café, enfim, sobre qualquer coisa, e todo mundo fala só sobre mercado. Então é um grupo bem comportado, não tem conversas paralelas, não tem nada, o pessoal respeita muito bem, e isso é muito bom. Também tem aqui embaixo o link para a planilha de controle de investimentos e para a planilha de cálculo de FR automático, caso precise e queira entender como funciona o IFR. Beleza? Sem mais delongas, vamos direto ao assunto aqui. Deixa eu mudar minha tela. E vamos começar pelo começo, vamos começar que nem a gente começa, que é dando um overview aqui de como é que foi o mercado hoje. Então a gente teve o Ibov subindo 0,74, dólar subindo 0,14, milho subindo 1,9%, boi subindo 0,93, café caindo 0,42 e, bom, é isso, né? E aí, vamos começar aqui pelo milho. Deixa eu dar uma olhada lá fora, como é que foi lá fora. O Dow Jones fechou em 0,57% de queda, o S&P 500 0,72% de queda e a Nasdaq caiu lá 0,87%. O VIX terminou o dia no 0 a 0 e o dólar index também no 0 a 0 lá fora. Então não mudou muita coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui nas commodities rapidinho. Porque eu já estou olhando aqui. Vamos olhar aqui por cima. Milho lá fora 0,58 de queda. Café lá fora subiu 0,26 o café americano, e o café em Londres 0%, então não mudou nada. Boi subiu um pouquinho, 0,57 lá fora. E bom, o que a gente acompanha aqui é mais ou menos isso. Tem mais um monte de commodities, mas o que a gente acompanha mais é isso aí. Bom, agora sim, vamos começar, né, falando do milho, que é o que a gente sempre fala. O que o milho fez hoje? Primeiro, deixa eu botar aqui no CCM FUT, tá, que a gente está começando a semana. Vamos olhar o gráfico semanal e vamos ver o que está acontecendo. Semana passada, a gente fez esse candle aqui, que foi um candle branco, obviamente, um candle comprador, um candle candle vencedor. Mas dá para ver que ele subiu, bateu lá no topo, que foi aqui nessa região de mais ou menos, deixa eu ver ali, ó, a abertura máxima 89,76, então bateu lá no topo, na região de R$90, né, que tem ali máximo 90,39, então bateu lá, voltou um pouco. Então ele bateu nesse topo aqui, né, que obviamente que é o mesmo topo daqui, e aí voltou um pouco, como é de se esperar, né? Topo histórico, batendo lá, já dificilmente vai romper de primeira. Aí agora essa semana, obviamente que isso aqui é um candle semanal, mas a gente está no primeiro dia da semana, então aqui ele reflete apenas um dia. E a gente vê que ele terminou o dia no positivo, aí subindo 1%, mas durante o dia, e aí a gente já pode botar no CCM H21, que é o contrato agora sim vigente, né, porque o contrato F, para quem não sabe, venceu sexta-feira. E aí a gente pode olhar no CCMH, o que a gente chega? No CCMH, obviamente, ele já rompeu aqui no semanal. Esse topo seria aqui nessa região azul em 86,98. E aí se a gente colocar o gráfico diário, dá para ver que ele vem acompanhando a média móvel de 8 aqui. Então, para quem não viu o vídeo, eu falei, se não me engano, foi quinta-feira passada, que eu falei sobre a média móvel e como operar na média móvel. Então é a melhor operação que vocês podem fazer, simples, fácil, só tem que ter paciência.
Então ele continua respeitando a região das médias móveis. E como é que a gente faz para operar assim? Sempre que chegar perto da média móvel, ele estando acima, já há um bom tempo, né? Não adianta chegar aqui, a gente vai comprar. Por quê? Porque se ele fez isso nos últimos 28 dias, a gente espera que ele vá continuar fazendo eternamente até o dia que ele resolver não fazer mais. Então, não dá para adivinhar o final, e sim acreditar que vai continuar assim até o dia que a gente erra e aí ele cai. Beleza? Então, assim, compra sempre perto da média, segue o padrão e está tudo certo. Então, como o milho, né, na semana passada, eu comentei que ele já estava aqui, deixa eu tirar essa linha que está atrapalhando, um pouquinho longe da média aqui, eu falei, bom, talvez ele na segunda-feira pode ser que ele caia um pouquinho, pode ser que durante a semana ele corrija um pouco para chegar aqui perto da média, tocar por essa região e aí depois subir. Mas está comprovado, está visto que a região aqui de R$90 é uma região em que ele está com bastante dificuldade de passar. Então ele sobe, chega lá perto, depois ele bate e volta, sobe, tenta ir lá, depois ele bate e volta. Hoje tentou ir lá e voltou. Se a gente colocar aqui num gráfico de 60 minutos, olha o que ele fez hoje. Ele abriu, não foi hoje isso aqui, ele abriu aqui perto, acima de 89, caiu um pouco, chegou aqui a 87 e pouco, então chegou a cair aqui praticamente 1,5 ponto entre topo e fundo, depois voltou tudo e terminou o dia, né, um pouco acima aqui do 0 a 0, subindo aí meio ponto, tá? Então ele está nessa consolidação. Se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, fica bem fácil de enxergar essa consolidação aqui, aonde o topo dela é entre 89 e 90 e a base dela é aqui na região de 87. O que eu enxergo aqui? O milho está comprador, né? Então, a gente olhar o gráfico de 60, está comprador. A gente olhar o gráfico diário, que é o gráfico que eu gosto de operar, está comprador. Quando que eu compraria, né? Eu estou comprado, para quem não sabe, eu estou comprado aqui nessa linha azul em 86, na verdade aqui embaixo, em 86 com 98 é o meu preço médio. Então quem pode ter visto ali já na quinta-feira, quarta-feira que eu fiz a compra aqui nesse candle. Então eu estou comprado aqui em 86 com 98 e continuo comprado aqui em 2 contratos e vou até onde? Qual que é o meu alvo? Eu não tenho um alvo definido porque a gente está em topo, e quando não tem topo, quando a gente está na região de topo, o alvo é o infinito, não tem alvo, é o céu. Só que é óbvio que eu estou o tempo inteiro de olho nessa região dos 90 aqui. Porque beleza, eu não tenho alvo, mas eu tenho stop. E eu tenho um alvo, um stop gain mínimo. Eu não vou deixar o milho cair e voltar tudo de novo, ou me stopar e ele ficar negativo. Por quê? Porque eu estou acompanhando a região das médias aqui. Eu não quero que ele bata nessa média aqui e fure para baixo. Se bater que nem bateu aqui, beleza, mas eu não quero que ele venha para baixo. Então, se no gráfico diário o milho vir e bater aqui na região da média móvel aqui do diário, que está em 87, eu compro mais um contrato e boto meu stopzinho aqui atrás, e aí seria o stop de toda a minha posição. Porque a partir do momento que ele furar a média móvel para baixo e fechar, como aqui ele fez, ó, mas acabou voltando, ou aqui, como ele fez aqui, furar a média móvel para baixo e fechar, deixa eu botar aqui a marca d'água, porque eu sei que é importante para quem olha pelo celular. Então, se ele furar a média móvel aqui e fechar abaixo dela, eu entendo que talvez ele queira corrigir, que ele pense o seguinte: bom, não venci a região dos R$90 e aí vou corrigir. Então, por hora, compras aqui embaixo, perto da região de média. Comprar aqui em cima, teria que botar um stop ali de 3, 4 pontos. Então, eu prefiro esperar um recuo para comprar aqui embaixo do que comprar lá em cima acreditando num rompimento. Fato é que se ele romper ali a região de 90, 90,30 e poucos, 90,50, ele provavelmente vai andar mais um pouco. E aí o próximo alvo é lá 95, 100. Mas isso não tem nada aqui na esquerda. Se a gente olhar para o lado, não tem nada que indique o alvo. É mais por questão de números redondos. Assim como eu tenho certeza que o boi lá nos 300 tem uma região
muito forte de resistência. O milho, se chegar ao 100, vai ter uma região muito forte de resistência lá no 100, porque é um número inteiro, né? Isso é psicológico, não é nem matemático. Beleza? Então esse é o milho, eu sigo comprado e vamos ver até onde ele vai. Se ele começar a voltar, eu encerro minhas posições sem problema algum. Por enquanto, sigo comprado no milho. E aí vamos ao boi. Eu vou botar aqui BGI. Eu posso botar já o BGIF. Não, vou botar o FUT primeiro. BGI FUT. E aí eu vou botar no semanal. Bom, no BGI FUT, no semanal, né, mais uma vez, esse aqui é o gráfico da semana passada, o gráfico dessa semana, obviamente que é o gráfico de um dia só, né, porque a gente começou a semana hoje, mas o que a gente vê? Que o boi continua forte, subindo e até então, sem nem sequer corrigir, né, ele tenta cair, mas está firme, está forte lá para cima. Então o que eu diria? Eu diria que provavelmente, é muito provável que ele vá testar esse topo aqui lá na região de 299. Acho muito improvável que ele rompa, né, que ele passe reto e rompa sem sequer fazer uma correção aqui depois do boi ter subido aí durante um mês sem parar. Então, se a gente colocar no gráfico diário, e aí eu já posso botar o BGIF, aqui vai dar no mesmo, porque é o contato vigente, o que a gente enxerga? Que o boi está na mesma, no mesmo movimento do milho. Que movimento é esse? Ele caiu aqui, furou a média móvel de 8 para cima, aqui é de 80 no caso, né, de 8, furou a média móvel de 8 para cima, a partir daí começou a andar só acima da média e as compras ficaram sempre quando ele tenta recuar perto da média. Então, para quem, a janela está aberta aqui, para quem assistiu o vídeo de quinta-feira e está entendendo que eu estou falando de comprar perto da média. Por exemplo, hoje eu queria ter comprado boi, olhei boi para comprar no início do dia, porque o boi abriu e logo em seguida caiu. Inclusive eu posso botar aqui no gráfico de 60. Ó, no primeiro candle do dia, ele abriu aqui, caiu, chegou a cair 0,5%, 0,6% aqui, né, caindo quase 3 pontos e depois voltou tudo. Então, enquanto ele estava caindo aqui, eu estava de olho, eu estava cuidando, mas depois não vi mais o boi. Então é óbvio que pela minha estratégia, eu deveria ter comprado o boi aqui. Agora fica fácil de falar, porque tu viu que ele subiu aqui 5 pontos. Mas não, ele está acima da média faz 23 dias. Então é óbvio que se ele tocasse na média, haveria uma chance muito grande dele subir mais. Porque ele vem aqui, corrige e sobe. E eu perdi esse movimento porque eu não cuidei, porque eu estou com 3 telas aqui, mas eu não fiquei o dia inteiro operando no mercado. Para quem está no grupo do Telegram, viu que eu praticamente não falei hoje. Então, como eu já estava posicionado no milho, eu fiquei com uma posição, uma tela aqui com um pedaço dela com o gráfico do milho, uma tela, eu estava fazendo um day trade em índice ali, então eu fiz um day trade ali em WinG21, está aqui até o resultado, 500 e poucos reais, fiz um day trade ali. E aí a outra tela eu deixei umas coisas minhas aqui que eu estava trabalhando, e na tela do meio a tela que de fato estava trabalhando mesmo. Então eu não cuidei mais o boi e não vi o boi. Era óbvio que se eu tivesse visto que o boi desceu aqui, depois voltou e fez esses candles aqui, eu pelo menos teria colocado uma compra rompendo esses candles estreitos, bem aqui nessa linha que está aqui, ó, com um stopzinho curto, um stop atrás. Isso aqui era uma compra bonita, fácil de se fazer. Por quê? Porque ele começou o dia, tentou cair, e aí fica bem óbvio que ele tentou cair, tocou na média móvel de 8 do diário, voltou tudo, fez um candle branco, ou seja, tentou cair e a compra empurrou para cima de volta, foi lá em cima, fechou o gap, voltou e aí começou a fazer alguns candles bem estreitos. Então quando ele faz esse movimento, seja para cima ou para baixo, quando a gente resolve comprar ou vender, a gente compra rompendo esse candle e bota o stop atrás dele. Ou a gente vende rompendo esse candle e bota o stop atrás dele. Aqui no caso, como as médias estão para cima, era um movimento fácil de compra. Então aqui eu poderia ter comprado e estar agora posicionado ganhando aí mais de 3,5 pontos. Né? Mas não cuidei, beleza, passou. Guilherme, por que não comprou depois quando tu viu? Eu vi isso que já era praticamente no final do dia.
Então eu pensei o seguinte, bom, vou comprar, porque o boi vai continuar subindo. Se ele tentou cair e não caiu, e lá no BGI Foot parece que ele vai testar o topo, então eu ainda tenho aqui um espaço para ele subir mais um pouco, né? E quem sabe chegar lá perto da região lá de 300, 299, 298. Beleza, poderia. Só que geralmente quando ele faz um movimento desse, fecha muito forte, ele aqui fechou lá em cima, nesse candle aqui. No outro dia ele abriu, caiu, subiu, voltou. Aqui ele fechou lá em cima, abriu e foi embora. Mas a maioria dos dias ele fechou lá em cima, voltou um pouquinho, depois subiu. Aqui ele fechou lá em cima, abriu lá em cima, tentou cair e voltou. Foi bem semelhante. Então o que acontece? Eu pensei em comprar no final do dia, olhando aqui o gráfico de 60, mas eu vi, bom, tá longe da média, aqui tá 1 ponto, quase 2 pontos da média lá de 60. Então é bem provável que esse boi amanhã abra por aqui assim, não abra rompendo para cima, caia um pouco e se continuar subindo ele vai subir. Então se o boi amanhã, minha estratégia, se o boi amanhã abrir, fazer um movimento tipo esse aqui, ó, só que é o contrário, né? Então vou tentar procurar um parecido, é tipo esse aqui, ó. Abrir amanhã, cair um pouco e depois querer voltar, ou seja, quando ele estiver caindo um pouco, talvez eu compre, bote um stop aqui atrás da média, não sei, vou ver o quanto ele vai cair, qual a intensidade. Obviamente, se ele abrir com um gapzão de 2, 3 pontos para cima e continuar subindo, vou ficar de fora do movimento. Mas se ele abrir e cair um pouquinho, eu vou tentar pegar o movimento, né, de um pavio aqui embaixo, comprar por aqui assim, comprar por aqui assim. Por aqui acho que não vai chegar, mas comprar por aqui assim, para ver se ele vem aqui e depois sobe e rompe para cima. Eu consigo comprar ali 2 pontos e pouco, né? Um pouco mais barato do que está agora, do que 292. Beleza? Essa é a minha estratégia no boi por enquanto. Perdi de pegar essa compra hoje, que foi uma compra que estava na cara e eu não fiquei olhando ali day trade, fiquei fazendo outras coisas e me esqueci do boi. Beleza? Vamos ao café ICF Foot. O que a gente vê no café? Para quem lembra, eu falei lá na sexta-feira, né, o café ele fez esse candle aqui, que é um candle bonito, vendedor, né, um candle bem vendedor. Então ainda comentei, bom, provavelmente o café vai abrir aqui, vai romper, se romper isso aqui, caberia uma venda fácil, né, para vir tocar aqui na média aí 2 pontos e pouco para baixo. Beleza, ele abriu aqui em cima, tentou romper, se a gente botar aqui no gráfico de 60 minutos, fica mais fácil de ver. Ele abriu lá em cima, abriu aqui, subiu, voltou, depois fez um candle lá para cima, mas a máxima, né, do dia foi aqui, e aí depois, a partir disso, começou a andar mais para baixo do que para cima e terminou nessa região. Mas está firme, né? Pelo candle do diário, mas poderia ter caído mais forte, porque esse candle aqui é um candle bem vendedor, ele está no topo, então poderia ter caído mais forte, pode ser que ele venha. Mas se a gente olhar aqui no semanal, olha, está bem longe aqui da média, ele dificilmente fica longe da média sem tocar a média móvel aqui de 8. Então se ele realmente quer subir, um movimento para o café, né, um movimento razoável para o café, vamos dizer assim. Deixa eu limpar esse monte de listra aqui. Um movimento interessante para ele seria algo do tipo, botar uma linha, cair aqui e aí depois subir. E aí essa queda pode ser até a média móvel que está passando aqui, ou, né, vocês conseguem ver, mas aqui atrás também tem uma média móvel que está querendo virar para cima, que está bem em cima da linha ali. Deixa eu tirar essa linha. Está bem em cima dessa linha, essa média móvel aqui de 80 do café, a média móvel de 8 está cruzando para cima. Para quem não sabe, o movimento de cruzamento de médias, onde a média móvel rápida, que é a média móvel menor, cruza maior, indica uma reversão de tendência. Então aqui a gente tem uma reversão de tendência, uma tendência bem grande de baixa, que já vem aqui há um bom tempo, há mais de 2.000 dias. Então faz a conta em anos, quanto é que dá isso. Então isso indica um movimento de alta. Porém, eu não quero comprar topo. Eu quero que ele venha, faça isso aqui e depois comece a subir de novo. Então, se o café cair aqui por essa região de 136, 135, talvez 137, que o número está aqui, 140,
aqui embaixo 139, enfim, se ele cair aqui por essa região entre, vamos dizer, 136 até 140, seria talvez interessante uma compra para ver se ele bate aqui e volta um stop abaixo desse fundo aqui, um stop curto. Muito melhor comprar assim do que comprar agora, aonde está, e colocar um stop aí de 8 pontos. Então eu prefiro que ele caia até aqui, eu compro aqui, caindo mesmo. Se ele cair mais um pouco, beleza, meu stop vai estar aqui embaixo, mas se ele bater aqui e depois começar a subir para romper topo, eu estou com o meu preço médio aqui embaixo, não estou com o preço médio lá em cima. Então a gente compra o pullback e não compra a reversão. Mas obviamente também pode bater aqui e vir embora e afundar, né? Então não se sabe, mas essa compra, no meu entender, no fundamento, a questão da quebra da safra e tudo mais, está indicando alta. Eu só quero me posicionar bem. Eu tinha me posicionado bem aqui atrás, depois eu me posicionei mal nessa lateralização. Agora vamos ver o que acontece. Lembrando que ali na região de fevereiro, por aí, começam a sair as notícias do café. Então talvez nesse período vai ter um pouco mais de volatilidade. E aí ele vai indicar o lado que ele vai. Então, se eu conseguir me posicionar antes disso, com um preço um pouco mais aqui embaixo, e ele de fato for para cima, lembrando que eu não consigo adivinhar futuro, mas se ele fizer esse movimento de acordo com o que eu quero, seria muito bom, porque é um ativo que tem uma alavancagem muito alta, apesar da liquidez ser horrível, mas quando a gente acerta o lado e ele anda bem, dá um lucro bem interessante. Beleza? O dólar, vamos olhar o dólar aqui. Ó, o dólar hoje fez e não fez nada, né? Então o dólar abriu aqui nessa região aqui de 5,30, mais ou menos por aí. Chegou a cair aí quase 100 pontos e depois voltou tudo e terminou no 0 a 0. Se a gente olhar aqui no semanal, mas a gente olha o dólar no diário, o que a gente vê aqui? Que ele continua naquela região que eu comentei, que é entre as médias. Então é uma região ruim de operar, porque ao mesmo tempo que ele bate nessa média aqui, ele se segura. Então quando ele está acima dela, a gente acredita que ele vai subir, mas ele está acima dessa outra média aqui, que é uma média de um período maior, então teoricamente ela diz mais, né? Então teoricamente pela essa média ele quer descer, então a gente fica no meio da média aqui, seria uma região de briga. Aí a gente olha para o lado, o que a gente enxerga? O mercado ele respeita vamos dizer, o preço, né? O que acontece na região do preço. Então a gente olha aqui para o lado, a gente vê que essa região aqui foi uma região de briga, ele está exatamente na mesma altura. Tá? Então eu tenho certeza, se eu tirar o zoom, se eu vir aqui, olha só, ele está, o dólar hoje está aqui. Aqui atrás foi uma região de briga, aqui atrás foi uma região de briga, aqui foi uma região de briga, aqui foi uma região de briga, olha a quantidade de fundo que tem aqui, né? Aqui foi fundo. Então só aqui, ó, num período aí de maio de 2020 até agora, a gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões que foi briga aqui nessa região de 5,30. E se eu tirar mais o zoom, deixa eu ver se eu acho mais pontos. Tem mais, ó. Tem mais um aqui atrás, que já foi uma região de briga, aqui próximo foi um topo, aqui foi um topo, bem topo mesmo, foi lá na pandemia, e aí a gente consegue identificar, né, bastante regiões aqui onde ele está. Então isso é óbvio, fica fácil de imaginar isso quando a gente enxerga as médias. Quando as médias estão de lado, quer dizer que ele está bem na média mesmo. E aí, que ele está bem na média mesmo, então é óbvio que se a gente olhar para trás, vai ter vários momentos que ele passar ali. Né? Se a gente considerar assim, imagina dois números, 5 e 10, né? Pegar ali, ou melhor, 10 e 0, e aí e a média no final do período é 5. A gente sabe que, bom, se a média é 5, durante várias vezes ele cruzou o 5. Ele foi em 10, foi em 0, foi em 7, foi em 2, foi em 6, foi em 3, foi em 9, foi em 4, então ele passou o 5 várias vezes. Então aqui ele passou o meio do caminho várias vezes. Então ele está bem na metade do caminho. Está difícil de operar. Tanto é que se a gente botar no gráfico aqui, por exemplo, de 60 minutos, dá para ver o movimento do dólar hoje, que é o que? Abriu aqui, subiu, voltou tudo e terminou
praticamente no 0 a 0. Então, quem era vendedor no início do dia, pegou, vendeu aqui, ganhou dinheiro, e aí depois teve que virar comprador e terminou no 0 a 0. Então não deu para se posicionar o dia inteiro. Mas se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, graficamente, isso aqui indica o quê? Que parece, olhando aqui, tem uma certa tendênciazinha para cima, dá para se imaginar, eu poderia fazer assim, fica mais fácil, mas dá para se imaginar aqui um possível canalzinho se formando, tá? Tô imaginando coisas aqui, isso aqui é uma análise totalmente subjetiva. Dá para imaginar, pegar essas linhas aqui, então eu até vou fazer isso, ou melhor, vou fazer com uma ferramenta de canal mesmo. Então aqui, ó, dá para imaginar um possível canalzinho se formando aqui. Deixa eu ajustar ele direitinho aqui assim. E deixa eu botar uma cor aqui para já deixar para os próximos dias. Vamos colocar uma cor aqui um pouco mais forte, com uma linha mais espessa. Eu quero a linha central. Vou deixar em azul também. Ó. Então dá para se imaginar um possível canalzinho se formando. E aí a gente tem essas duas médias, tá? Isso aqui indica o quê? Que ele caiu, obviamente, bateu na base do canal, subiu e aí pode estar se formando uma possível bandeira aqui. Então, para quem gosta de figura, isso aqui pode ser uma possível... Opa, não é essa bolota que eu quero. Pode ser uma possível bandeira aqui, onde ele está subindo aqui e está fazendo esse movimentinho aqui. Então, aqui a gente considera isso aqui um mastro da bandeira e aqui a bandeira. Então, geralmente, quando ele rompe essa bandeira, ele continua o movimento, ele faz mais um mastro para cima, ele pega ela e espelha para cima. E aí isso faz sentido, porque tem uma média passando aqui e tem uma média aqui embaixo. Deixa eu limpar essa bagunça que eu fiz. Tem uma média passando aqui e tem uma média aqui embaixo empurrando para cima. Então, isso tudo indica que ele quer romper aqui, então ele está ganhando força para romper aqui e daqui a pouco ele vai estourar essa média para cima, né, e vai embora para lá. Então é o que está aparecendo. Se vai acontecer realmente, não sei, não tem como prever o futuro, mas está bonito para isso. Então se romper ali essa região de, deixa eu olhar quanto é que está essa média, 5,30, né, 5.304, 5.306, ou até esses topos aqui, ó, cadê a máxima ali? 5.309, então se romper essa região aqui, pode ser que ele venha querer subir. Pelo tanto que ele está andando, pode ser que ele faça isso amanhã e aí continue subindo. E aí o alvo é novamente o topo do canal, que foi onde ele já bateu hoje lá na abertura. Então, por exemplo, amanhã daria para fazer um trade, um day trade, alguma coisa assim no dólar, ele rompendo aqui, subindo, né, dá para pegar aí 40 e poucos pontos no dólar. Se realmente for isso, ele pode ser que ele bata lá na região de 5,35, mais ou menos, dá para cima. Obviamente, isso aqui no gráfico de 60 minutos. No gráfico diário, a coisa também não está fácil, porque aqui a média também está de lado. Então, pode ser que ele passe ali e rompa, mas logo aqui em cima já tem uma média forte empurrando para baixo aqui. Para baixo não, né? Mas a gente está abaixo dela, então pode ser que bata e caia, como já fez nessa região. Então, assim, isso que eu falei no gráfico de 60 é válido, é óbvio que é válido, é o gráfico de 60, mas não está numa região fácil de operar, independente do tempo gráfico, porque ele está bem no meio do caminho. Então, ele está bem estável e aí ele pode só chacoalhar para um lado e para o outro, tirar dinheiro da gente e não fazer nada. Beleza? O Ibov, o que eu vejo aqui? O Ibov está com a média móvel de 8 lá virando para baixo, abriu hoje e fechou abaixo da média móvel de 8. Então ele abriu, deixa eu botar mais perto, abriu, tentou romper a média ali lá no 122,600 mais ou menos, 122,585, mas voltou para baixo e fechou abaixo da média. Bom, se a gente olhar aqui no gráfico semanal, a gente vê que o Ibov estava bem esticado. Na semana passada ele perdeu aí, na semana fez uma queda forte de 3,78. Isso aqui é um candle vendedor, apesar de que esse candle anterior aqui é um candle comprador e é um candle comprador muito forte, porque ele bateu aqui na média, encontrou um suporte, fechou com um corpo real gigantesco e fechou na máxima. Então,
Ao mesmo tempo que esse candle aqui é um candle que fechou na mínima, bem vendedor, né? Esse candle aqui ele indica que ele tem muita força compradora e é maior que esse candle de trás aqui. Então pode ser que durante essa semana haja uma certa volatilidade, ele caia aqui perto da média de 117 mil pontos por ali, mas encontre talvez um suporte tanto aqui na média quanto nesse topo rompido aqui, um possível topo aqui na região de 117, 118, e aí volte um pouquinho, vamos imaginar um desenho do tipo assim, ó, faça isso aqui, para depois ganhar força e romper para cima, tá? Óbvio, e se tratando de BOV, tem toda a questão da estabilidade lá fora, estabilidade interna aqui, a questão lá de Manaus, questão do coronavírus, a questão do auxílio emergencial, que acabou, não vai acabar, não se sabe. Aí tem a questão de política interna, uns falam bem, outros falam mal do Bolsonaro. Lá fora tem a questão lá do Biden, da Câmara, né? Toda aquela história lá de eleger eleger um, eleger outro, tem a questão do estímulo que está para sair. Então isso gera uma certa volatilidade. É muito bom quando a gente acerta ao lado e dá uma volatilidade boa, porque a gente consegue se posicionar e ganhar dinheiro, mas é ruim quando a gente está contra. Então é bem normal aí essa chacoalhada que está para acontecer agora. E não podemos esquecer, né, que o Ibov subiu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, né, vamos considerar 8, 9, então praticamente 8 ou 9 semanas sem corrigir. Então ele saiu lá de 93 mil pontos e foi a 125 mil pontos sem corrigir. Então subiu aí 32% em pouco mais de um mês sem corrigir. Então caiu um pouco, não está nada fora da normalidade, né? Tá tudo ok, tudo de acordo. Se bater aqui nessa região de topo aqui em 118, 117 mil pontos, encontrar aqui um suporte, né? Subir, voltar um pouco, para depois subir de novo, é o mais não digo mais correto, mas é o mais prudente de se acontecer e de se esperar. Então não dá para comprar tudo que dá agora, né? Está bem longe das médias, então deixa ele corrigir um pouquinho, dar uma descansada e vamos ver o que acontece. Beleza? Deixa eu ver alguma coisa aqui de perguntas. Vamos lá. Deixa eu abrir rapidamente aqui. Eu tenho que até responder o que eu respondo às vezes no vídeo e não respondo para a pessoa lá. Então a pessoa acha que eu não respondi, mas respondi. Bom, o Galvão que falou que já se inscreveu, obrigado. O Beto falou, suas análises são de, vamos lá, suas análises de explicações são de grande valor, são muito didáticas e sem enrolação. Paga um grupo no Telegram que não dá 10% das informações e análises que você posta aqui. Parabéns pelo trabalho. Bom, isso aqui, esse comentário eu podia encerrar o vídeo aqui. Então, muito obrigado, Beto. Fico feliz por isso, então, fico muito feliz. O André falou, estou no mesmo ponto de entrada que tu no milho, fechei semana posicionado, segunda caso volte nas médias, podemos ter mais uma entrada, obviamente. Assim como o boi teve hoje, eu acabei não fazendo, mas foi uma ótima estratégia. O Ney falou, vai tentar o setup das médias, que bom, testa, né? Se der bom, fala aí pro pessoal que se deu bom, se der ruim, fala também, não tem problema nenhum, pode falar. O Iago aqui também, parabéns. Falar das aulas das médias, como você conduz, tá bom. Isso aqui eu já respondi, então não tem mistério. Bom, então é isso. Não tem perguntas, só elogios. Uma Harley segundo aqui para finalizar o vídeo. Então é isso, valeu, brigadão. Uma boa semana para todo mundo, bons trades. E amanhã eu vou ficar de olho no boi. Brigadão, um abraço, tchau, tchau.